Fala, meus queridos, tudo certo? Ontem a gente estava conversando, eu, a Débora e o Daniel, e a gente estava conversando assim, sobre alguns assuntos que são um pouco mais delicados assim. Em relação à parte da maldade que existe no mundo. Esse é um assunto bem delicado, porque até quando a gente existe essa discussão em relação à existência de Deus e etc., um dos argumentos que muitas vezes é utilizado é o fato de, como é que pode existir um Deus que ele é todo poderoso, que é bom, quando existe tanta maldade no mundo? Enfim, é um assunto de debate teológico e etc. Tem várias frentes, tem várias pessoas que têm certeza absoluta do que falam, mas de fato é um ponto assim que cabe debates, entendeu? É normal que as pessoas debatam sobre esse assunto em si, porque é um tema mais complexo. E foi interessante porque enquanto eu estava orientando assim, né, o Daniel, claro que trazendo assim a minha visão em relação a um Deus bom que está sobre todas as coisas, enfim, é um Deus bom, 100% bom o tempo todo, eu via, num determinado momento eu coloquei as duas situações de tal forma que eu estava esperando ele perguntar assim, tá pai, mas se Deus, ele é bom e tudo, por que ele deixa que essas pessoas passem por isso? E enfim, é um ponto extremamente complexo na nossa fé, sabe? Quando a gente vai analisar assim determinados cenários, eu vejo que muitas pessoas esbarram a sua fé nesse ponto. Fala assim, cara, se Deus é bom, por que ele permitiu que isso acontecesse comigo? Se Deus ele é bom, por que isso tem acontecido? Se Deus é bom, por que isso é dessa forma? E é um ponto sim que ele levanta muitos questionamentos. E dentro disso, eu vejo que, cara, existem muitas linhas em relação a isso. Eu não consigo, eu acho que vale aqui eu explicar que eu não tenho a capacidade de explicar a bondade de Deus, tá? A bondade de Deus é um objeto de estudo para mim, não é algo que eu tenho a definição clara de como ela funciona. Porque nós vemos várias situações na qual pessoas que oram por uma situação que uma cura acontece, que essa situação acontece, pessoas que oram pela mesma situação e isso não acontece. São coisas muito complexas quando a gente fala quando a gente vai falar algo em relação a Deus, que é um ato de causa e efeito. Que você faz isso e logo Deus faz isso. É algo que, cara, Deus não está numa caixinha. Deus, ele não é um experimento científico. Ele não se prova cientificamente. Porque se a gente for parar para pensar, a ciência, ela como é que funciona? Mediante a tentativas e erro. Então a pessoa vai lá e faz um teste, cria uma hipótese, testou, aquilo ali foi validado e se repete em diversos cenários, logo aquilo ali é um fato. Logo aquilo ali sempre ocorre daquela forma. Só que com Deus não funciona assim. Deus, ele não é um estudo científico. Não tem algo que você faça para que sempre ocorra da mesma forma. Enfim, esse é como eu estou falando aqui, esse é um ponto de estudo para mim, então eu não quero me posicionar aqui como alguém que tenha total domínio sobre isso. Inclusive, eu, em determinado momento da minha vida, eu caí nesse questionamento que foi muito difícil para mim em relação a alguns pontos da bondade do Senhor. Eu mesmo caí nesse cheque e falei assim, cara, como pode ser isso? Como pode ser isso? Como é que funciona a bondade do Senhor? Como é que pode ser que isso acontece e ele sendo 100% bom, não faz com que isso pare de existir para sempre? E foi até interessante porque em um momento assim de oração que eu tava literalmente questionando ele sobre isso, eu tinha 21 anos. E aí eu lembro que Deus, ele falou assim na minha mente, falando assim, Nathan, quantos anos você tem? Na hora veio isso na minha cabeça. Aí eu falei assim, internamente, falei, cara, eu tenho 21 anos. Aí, isso foi tudo numa fração de segundo, tá? E aí o raciocínio foi o seguinte assim, entendi. Então quer dizer que você com 21 anos, porque você pensou em algo durante 21 anos, você não conseguiu chegar num resultado, né, num resultado favorável, você quer anular aquilo que eu mesmo digo ao meu respeito, e eu digo ao meu respeito que eu sou bom. Por mais que você não consiga compreender a minha bondade, isso não anula o fato de eu ser bom. E quanto a esse ponto, sobre a nossa compreensão da bondade, existe uma exemplificação que eu ouvi uma determinada vez, que ela conseguiu expandir a minha mente de uma forma que eu consegui compreender uma bondade complexa. E como é que funciona essa preposição assim, esse exemplo? Vamos supor um pai que tem um filho que tem uma enfermidade específica, tá? Só que ele tem essa enfermidade específica e o filho vai morrer, tá? Ele vai morrer por causa daquela enfermidade. E dentro disso, existe uma forma de salvar o filho, que é fazendo com que ele passe por uma cirurgia, por um procedimento cirúrgico. Até aí tudo certo. O que o pai vai falar? Vamos fazer o procedimento cirúrgico para salvar a sua vida. Só que vamos adicionar mais um fator de complexidade aqui. O filho, ele é alérgico à anestesia. Então olha só, para salvar a vida
vida do filho. O pai precisa submeter o filho a quase um ato de tortura, que é o quê? Ele passar por uma cirurgia sem ter anestesia. Imagina, pegando bisturi, cortando pele, fazendo todo o procedimento com aquela dor agonizante, com aquela dor insuportável, passando por todo esse período e depois passando pelo período pós-operatório. É um contexto extremamente pesado. É um ponto no qual a bondade do pai em si, ela existe porque é uma bondade de querer salvar o filho, mas ao mesmo tempo, da perspectiva do filho, vamos colocar que é uma criança muito nova, imagina o filho ali ao lado do pai, vendo o pai permitindo que ele passe por aquele procedimento de tortura, de dor terrível e sem compreender a salvação que ele precisa, aquela cura que ele precisa mediante ao ato cirúrgico. É extremamente complexo. É algo extremamente doloroso para o pai de assistir. É algo incompreensível para a mente de uma criança ter aquele ato de crueldade, falar assim, gente, não faz sentido, era melhor que eu morresse, essa dor é muito ruim. Mas ainda assim, o pai, dentro de um critério ali de avaliação de, vou colocar custo-benefício, tá? Por mais que é um termo ruim para explicar isso, mas mesmo dentro daquele cenário terrível, ele fala assim, cara, vale a pena. Ele precisa passar por esse processo. Por mais doloroso que isso seja, mas ele vai passar por esse processo de dor para que ele seja salvo, para que de alguma forma ele tenha uma restauração da saúde dele. E cara, eu sei que quando a gente coloca isso, a sua mente pode claramente já chegar e falar assim, tá, mas Deus não é todo poderoso, ele poderia transformar, fazer com que eu me tornasse, remover isso de outra forma e etc. A gente sempre tende a criar uma simplificação do mundo de forma que no final das contas a gente coloca essa bondade, que é o ato de nós não sofrermos, como se fosse o bem mais precioso que existe. É isso que importa mais em toda a existência. E eu sinceramente, quando eu paro para pensar dessa perspectiva, dessa bondade de que ninguém sofra como a coisa mais importante da existência, eu discordo dessa visão. O primeiro vídeo que eu gravei aqui foi sobre a dicotomia do amor e da dor, porque quando a gente para pensar, eu expliquei lá, eu vou citar aqui novamente, mas o amor e a dor, quando a gente para pensar, por exemplo, no sacrifício de Jesus, em Jesus, Deus se fazendo carne através de Cristo, né, o verbo que se fez carne, e ele pagando com o preço da vida dele, se houvesse um caminho fácil, por que ele não optaria por isso? Por que será que, tipo assim, o maior ato de amor no mundo é justamente o ato de maior sofrimento que alguém já passou? Existe algo entre a dor e o amor que eles caminham lado a lado. E quando eu paro pra pensar isso aí, em todo o contexto da existência em si, eu vejo que, cara, a minha mensagem aqui, o que eu quero transmitir para você é simplesmente, cara, Deus é bom, por mais que você não entenda. Por mais que você não consiga compreender aquilo que você tem passado. Por mais que você não consiga entender como que Jesus poderia fazer algo, permitir que algo acontecesse contigo, algo que te fere, algo que é cruel, algo que, sabe, que você vê ali sem saída. O que eu tô aqui para defender é assim, cara, Deus é bom. Por mais que agora esteja sendo terrível, Deus é bom. Deus é bom e em algum momento vai fazer sentido. Eu amo um texto que é Jesus que fala. Que ele fala assim, ó, bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque eles serão saciados. Cara, se você vai ser satisfeito, você vai olhar para aquilo que você tem sede de justiça para que Deus faça algo a respeito daquilo. E quando Deus fizer e te mostrar o que ele fez, você vai estar satisfeito. Tudo bem, agora sim foi justo. Agora tá justo. Essa nossa sede de justiça, ela será saciada. Só que Deus não garante que vai ser em vida. Ele não garante que vai ser em vida. Mas enfim, de qualquer forma, eu queria deixar essa mensagem aqui de esperança para você. De esperança. Pode ser que você tenha passado por dias difíceis. Você tenha passado por dias terríveis. Talvez você perdeu coisas que foram extremamente cruéis para você, coisas que você até hoje tem, de alguma forma, buscado uma justificativa na sua mente para o que você tem vivido. Mas eu só quero aqui ser um mensageiro para te dizer que, tipo assim, cara, Deus é bom. Deus é bom por mais que você não entenda. Sabe, a gente tem ali a história de Jó, um cara que sofreu não sei quanto tempo, e, cara, o sofrimento de Jó não tinha absolutamente nada a ver com o que ele tinha feito de errado ou qualquer coisa nesse sentido. Era simplesmente ali um ato até de Deus provando pro diabo o caráter de Jó assim em si. Eu não acredito que esses sejam os casos de todas as pessoas que sofrem que não tem uma causa, mas eu acredito que pode ser o de algumas também. Independente
do que for, eu firmo a minha esperança, a minha confiança nessa bondade do Senhor, que ela não funciona como um experimento científico. Infelizmente, nem tudo é provado cientificamente, quanto mais quando se trata de um ser que ele criou toda a existência, ele criou tudo que existe. É mais complexo do que isso. É bem mais complexo do que isso. E, enfim, meu objetivo aqui é trazer paz, esperança e um certo conforto no seu coração, tá? E eu oro para que a bondade do Senhor te alcance de forma apressada e que você, muito em breve, consiga experimentar da bondade boa, perfeita e agradável do Senhor sobre a sua vida. É isso, meus queridos. Um grande abraço.